Muitas vezes nos sentimos perdidos em meio a tantos desafios, incertezas e medos que cercam o nosso dia a dia. Perguntas como: para onde estou indo? Ou será que vou conseguir vencer essa batalha? Ecoam na mente. Mas existe uma chave poderosa que abre as portas para um sucesso verdadeiro, com propósito, paz interior e coragem. O Salmo 27. Ele nos ensina a transformar medo em confiança, incerteza em clareza e desafios em oportunidades de crescimento. Davi, em sua jornada, enfrentou gigantes, perseguições e até mesmo momentos de solidão profunda. Mesmo assim, ele encontrou no Senhor a luz que iluminava seus passos, a fortaleza que sustentava sua alma e a coragem para seguir em frente. Hoje, vamos explorar juntos como aplicar os princípios do Salmo 27 à nossa vida prática, conectando-os com ensinamentos atemporais como os de Napoleon Hill. Prepare-se para mergulhar em uma reflexão profunda, encontrar direção para o seu caminho. Quando o Salmo 27, versículo 1 declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" Ele nos oferece uma verdade poderosa que transforma a maneira como encaramos os desafios diários. Essa luz interior, que vem de Deus, não é apenas um farol distante, mas uma presença viva que ilumina o nosso caminho, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Davi, ao escrever esse salmo, sabia que a luz de Deus não revelava o trajeto inteiro, mas dava clareza suficiente para dar o próximo passo. É como caminhar em uma estrada escura, segurando uma lanterna. Você pode não ver o destino, mas vê o chão à sua frente. Essa é a essência da fé. Confiar mesmo sem entender tudo. Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça, também destacava a importância da clareza mental para alcançar o sucesso. Para ele, uma mente confusa é uma mente paralisada. E a fé, quando combinada com um propósito bem definido, gera essa clareza. Portanto, começar o dia com uma declaração de fé como "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", não é apenas um ritual, mas um reprogramar da mente para enfrentar o dia com coragem. Aqui vai uma dica prática. Todas as manhãs, antes de pegar no celular ou ver as notícias, declare com convicção essa verdade do Salmo 27, versículo 1. Isso cria uma base sólida para o seu pensamento, fortalece sua fé e ajuda você a manter o foco no que realmente importa. E quando a dúvida vier, lembre-se, Deus é sua luz. Mesmo quando você não vê o caminho inteiro, Ele está mostrando o próximo passo. O que te sustenta de pé quando tudo ao redor parece desabar? Essa é uma pergunta que Davi responde no Salmo 27. No versículo 1, ele diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" Aqui, Davi não está dizendo que não enfrentava problemas, mas que a sua segurança vinha de algo muito maior do que posses, posição ou poder humano. Napoleon Hill também falava muito sobre isso. Ele ensinava que a verdadeira segurança é construída dentro de nós. Não adianta buscar estabilidade apenas em coisas externas, porque elas podem desaparecer de um dia para o outro. Pode ser o emprego, o dinheiro na conta ou até mesmo as conexões sociais. Tudo isso é importante, mas não é a base sólida que nos mantém de pé nos momentos de crise. Quando olhamos para a vida de Davi, percebemos que ele era cercado por inimigos. Ele foi perseguido por Saul, cercado por exércitos, traído por pessoas próximas, mas mesmo assim, ele tinha uma segurança inabalável. Por quê? Porque ele confiava no Senhor como sua fortaleza. É como diz o Salmo de número 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A consequência de buscar segurança apenas no que é visível é a ansiedade.
Quando você coloca sua esperança em coisas temporárias, vive com medo constante de perder tudo. Por outro lado, quando sua fortaleza está na presença de Deus, há uma paz que não depende das circunstâncias externas. Para aplicar isso na sua vida, experimente criar uma rotina que fortaleça sua fé e sua mente. Comece o dia com uma oração sincera, leia um salmo ou uma passagem bíblica que fale ao seu coração e declare em voz alta: "O Senhor é a minha fortaleza, Ele é a base da minha vida." Além disso, filtre o que você consome. Evite se encher de notícias negativas ou conversas que só geram preocupação. Alimente sua mente com palavras de vida e esperança. O mundo muda o tempo todo, mas quem está firmado em Deus permanece inabalável. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento dessa palavra você sentiu Deus renovando suas forças, reacendendo seus sonhos e lembrando que você não está sozinho, então deixa um amém aqui nos comentários. Simples assim. Isso é fé em movimento. E você nunca sabe como esse amém pode tocar alguém que está lendo e também precisa de força hoje. Aproveita e me conta. Qual versículo do Salmo 27 mais te marcou? Vamos conversar nos comentários. Eu leio tudo com carinho e oro por você. E se esse vídeo te edificou, deixa o like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante e pode alcançar ainda mais vidas. Compartilha com alguém que você ama. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de uma palavra como essa para levantar a cabeça e seguir em frente. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve agora mesmo. Mas não esquece, depois de clicar em inscrever-se, ativa o sininho e seleciona a opção Todas. Assim, você não perde nenhuma das mensagens que a gente posta aqui. Tudo é feito com muita fé, oração e propósito, para caminhar ao seu lado, todos os dias. Vamos continuar. Davi sabia o que era enfrentar inimigos. Não apenas os exércitos visíveis, mas também os inimigos internos, como o medo, a ansiedade e a dúvida. No Salmo 27, versículo 2, ele diz: "Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles tropeçam e caem." Isso não significa que os problemas desapareceram, mas que eles não tinham poder de derrubar a fé de Davi. Na verdade, os maiores inimigos da nossa vida nem sempre estão do lado de fora. Muitas vezes, são os medos que cultivamos no coração, as preocupações que nos paralisam e as crenças limitantes que repetimos para nós mesmos sem perceber. É como Napoleon Hill dizia: "O medo é o assassino silencioso dos sonhos." Pense bem, quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes a ansiedade falou mais alto do que a fé? Ou quantas vezes você começou um projeto cheio de entusiasmo, mas abandonou no meio do caminho por duvidar da sua capacidade? Esses são os inimigos invisíveis que precisam ser vencidos diariamente. A palavra de Deus nos ensina como lutar essa batalha. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa promessa é viva e poderosa. Quando você declara isso, sua mente começa a se alinhar com a verdade, e não com as mentiras do medo. Um exercício prático para derrotar esses inimigos invisíveis é simples, mas eficaz. Identifique seus medos. Pegue um papel e escreva quais são as áreas da sua vida onde o medo tem te travado. Pode ser o medo de fracassar, o medo de não ser aceito, o medo de perder algo importante. Depois, escreva uma promessa de Deus que contraponha esse medo. Por exemplo, se você sente medo de ficar sozinho,
Escreva o que está em Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde Jesus disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." E não basta apenas escrever, declare em voz alta. Faça isso todos os dias, até que a sua mente acredite mais nas promessas de Deus do que nos seus medos. Os inimigos invisíveis só têm poder quando você os alimenta. Quando você age, mesmo com medo, eles começam a perder força. Como disse o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esperar não é ficar parado. Muitas vezes, a gente pensa que esperar no Senhor significa ficar de braços cruzados, aguardando as coisas caírem do céu. Mas, na verdade, a espera que a Bíblia ensina é uma espera ativa, cheia de fé, trabalho e crescimento. No Salmo 27, versículo 14, Davi nos dá essa lição poderosa. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja que ele repete o verbo esperar 2 vezes, mas no meio ele diz: anima-te. Isso mostra que não é uma espera passiva, e sim uma espera com coragem, com atitude, com a alma cheia de expectativa. Davi sabia o que era esperar. Ele foi ungido para ser rei ainda jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Ele esperou anos, passando por perseguições, lutas, humilhações, e o que ele fez enquanto esperava? Cresceu. Ele aprendeu a liderar cuidando de ovelhas, aprendeu a guerrear enfrentando gigantes, aprendeu a depender de Deus no deserto. É o que Napoleon Hill também ensinava. A persistência é um ingrediente indispensável para o sucesso. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste quando está a apenas um passo da vitória. E isso é tão verdade. Muitos desistem porque o resultado não chegou no tempo esperado. Mas às vezes, Deus está usando o tempo de espera para nos preparar, para fortalecer nosso caráter, para nos ensinar o que precisamos saber antes da bênção chegar. A Bíblia confirma isso em Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 4, quando o apóstolo Paulo diz: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança." Ou seja, a espera molda o nosso caráter e fortalece a nossa fé. Por isso, não pare enquanto espera. Use o tempo de espera para estudar, para desenvolver novas habilidades, para buscar direção de Deus em oração, para se preparar para a porta que vai se abrir. Aqui vai uma estratégia prática. Todos os dias, defina 3 pequenas metas que você pode cumprir, mesmo que sejam simples. Isso ajuda a manter o foco e a disciplina enquanto o tempo da promessa não chega. E mais, evite a armadilha da comparação. Cada pessoa tem um tempo, cada promessa tem um processo. Olhe para a sua vida, para o que Deus está fazendo com você. E, acima de tudo, confie. Como está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O verdadeiro sucesso não está apenas no que você faz, mas principalmente em quem você se torna no processo. E a intimidade com Deus é o segredo mais precioso para viver com sabedoria e autoridade. Davi sabia disso. No Salmo 27, versículo 4, ele declarou algo profundo. "Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo." Olha a prioridade de Davi. Ele não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu livramento imediato. Ele pediu uma coisa: estar perto de Deus. Essa busca pela presença de Deus gerou nele uma sabedoria prática, uma autoridade natural que nenhum título terreno poderia dar.
A intimidade com Deus molda o nosso caráter, afina a nossa percepção espiritual e nos dá discernimento para tomar decisões certas. Napoleon Hill também falava disso. Mesmo sem usar termos espirituais, ele reconhecia que existe uma inteligência infinita com a qual as pessoas de sucesso se conectam. Ele dizia que as ideias mais brilhantes não surgem apenas do esforço humano, mas de uma mente conectada a algo maior. No contexto da fé, entendemos que esse algo maior é o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia confirma isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada." Ou seja, a fonte da verdadeira sabedoria está em Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, busque mais de Deus, não apenas para receber bênçãos, mas para conhecê-lo de fato. Quando você se aproxima dele, sua mente é iluminada, seu coração é fortalecido, suas decisões são alinhadas com o que é certo. Aqui vai uma dica prática. Reserve um tempo todos os dias, nem que sejam apenas 15 minutos, para estar com Deus. Leia a Bíblia, ore, agradeça, fique em silêncio, ouvindo o que o Senhor quer te dizer. Isso transforma a sua vida de dentro para fora. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento." Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando o medo grita no ouvido. É exatamente isso que aprendemos no Salmo 27, versículo 3, onde Davi escreve: "Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria." Percebe a força dessas palavras? Davi estava diante de cenários assustadores, inimigos armados, batalhas iminentes, incertezas, mas ele não se intimidava porque sua confiança estava no Senhor. Napoleon Hill também falava sobre o medo. Ele identificou o medo como um dos principais obstáculos ao sucesso e destacava que superá-lo exige uma decisão de fé e ação. Eu dizia que os 6 maiores medos que paralisam o ser humano são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E como vencemos esses medos? Pela fé, pela confiança em algo maior do que nós. No caso de Davi, a coragem não era impulsividade ou inconsequência. Era uma coragem fundamentada na confiança em Deus. Ele sabia que o Senhor estava com ele em todas as batalhas. E isso é uma lição tremenda para nós. A coragem verdadeira nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Veja o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Isso é uma promessa poderosa, e é para você também. Coragem não significa não sentir medo, significa não se deixar paralisar por ele. Aqui vão algumas atitudes práticas para cultivar essa coragem. Todos os dias, declare sua confiança em Deus em voz alta. Por exemplo, "Eu confio no Senhor. Ele é meu refúgio e minha força." Relembre as vitórias passadas que Deus já te deu. Isso reforça a fé para as batalhas de hoje. Tome uma pequena ação diária, mesmo quando sentir medo. O movimento quebra o ciclo da paralisia. A coragem cresce quando confiamos que o Senhor está conosco, como diz no Salmo 27, versículo 1. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Dominar a si mesmo é mais difícil do que conquistar uma cidade inteira. Já parou para pensar nisso?
É exatamente o que aprendemos com Davi e também com os princípios ensinados por Napoleon Hill. No Salmo 27, Davi nos ensina, por meio do seu exemplo, que a verdadeira fortaleza está dentro de nós. E isso inclui o domínio próprio. Davi, mesmo sendo um guerreiro, sabia esperar o tempo certo, sabia controlar suas emoções, suas palavras e suas atitudes. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, está escrito: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Napoleon Hill também falava sobre isso. Ele dizia que o domínio próprio é um dos princípios fundamentais do sucesso, porque sem ele a pessoa se torna refém das emoções, das distrações e das circunstâncias. Não adianta ter talento, conhecimento ou conexões se você não tiver controle sobre si mesmo. Quantas vezes perdemos grandes oportunidades por agir de forma impulsiva, ou por deixar a preguiça tomar conta, ou por nos deixarmos levar pela ansiedade? Isso tudo nos mostra que, para ter sucesso com propósito, precisamos exercitar diariamente o domínio próprio. Aqui vão algumas estratégias práticas para isso. Desenvolva hábitos consistentes. Defina um horário para suas atividades mais importantes, como oração, estudo da Bíblia, trabalho e descanso, e siga essa rotina com disciplina. Controle seus pensamentos. Quando vierem pensamentos negativos, substitua-os por declarações de fé, como: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. Vigie suas reações emocionais. Quando sentir raiva, medo ou ansiedade, respire fundo, ore e tome decisões conscientes e não impulsivas. Domínio próprio é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. E quando você tem domínio sobre si mesmo, está pronto para enfrentar os desafios sem ser derrubado por eles. Lembre-se, o sucesso sustentável não depende apenas de conquistas externas, mas da sua capacidade de governar seu interior. Existe um segredo poderoso no Salmo 27 que muitas pessoas ignoram: o poder das palavras. Davi era um homem que sabia declarar a verdade de Deus sobre a sua vida. Ele dizia coisas como: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. Essas palavras não eram apenas frases bonitas, eram declarações de fé, ditas com autoridade em meio às batalhas, perseguições e momentos de crise. Davi estava nos ensinando, sem saber, um princípio que Napoleon Hill também ensinou muitos anos depois. As palavras moldam a nossa realidade. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso significa que quando você declara algo com convicção e fé, a sua mente começa a trabalhar para transformar aquilo em realidade. Mas não é só a mente que reage. O seu espírito se fortalece, sua coragem aumenta e você atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Quando Davi dizia: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Salmo 27, versículo 3. Ele estava treinando a sua mente e o seu espírito para enfrentar o medo de frente. Ele estava plantando sementes de vitória no seu coração. E você pode fazer o mesmo. Em vez de alimentar pensamentos de derrota, de medo ou de fracasso, comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, quando surgir a dúvida, diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como está escrito no Salmo 23, versículo 1. Quando vier o medo, diga: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como está escrito no Salmo 46, versículo 1. Quando a ansiedade bater, diga: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A prática é simples.
Escolha algumas declarações proféticas e repita todos os dias, com fé, como se já fossem realidade. Aqui estão algumas sugestões para você começar. Eu sou forte e corajoso, porque o Senhor é a minha força. O Senhor me guia por caminhos de paz e prosperidade. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 39. As palavras têm poder. Elas constroem a sua fé, moldam sua atitude e transformam o seu destino. Não desperdice esse poder falando palavras de medo, dúvida ou derrota. Use as palavras para profetizar vida, bênção e vitória sobre cada área da sua vida. O medo é um inimigo silencioso, mas implacável. Ele paralisa, bloqueia sonhos e impede a realização de planos. No Salmo 27, versículo 1, Davi nos dá a chave para vencê-lo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Davi sabia que o medo não desaparece sozinho, mas é vencido por meio de ações firmes, fundamentadas na fé. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, também destacou o perigo do medo. Ele identificou 6 grandes medos que dominam a maioria das pessoas: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Hill afirmava que esses medos bloqueiam a mente e impedem o progresso, mas ele também ensinava que a maneira de vencê-los era simples: agir mesmo quando o medo tenta impedir. Isso é exatamente o que Davi nos mostra no Salmo 27. Ele não deixou que o medo o paralisasse. Pelo contrário, ele enfrentava seus desafios com confiança, porque sabia que Deus estava com ele. Davi não ficou esperando o medo passar para agir. Ele agiu mesmo sentindo medo, porque confiava nas promessas do Senhor. Por exemplo, quando Golias apareceu para desafiar o exército de Israel, todos estavam paralisados pelo medo. Mas Davi se levantou, pegou sua funda, enfrentou o gigante e o derrotou. Ele sabia que a vitória não viria da inércia, mas da ação inspirada pela fé. Na prática, isso significa que quando o medo surgir, seja medo de começar um novo projeto, medo de enfrentar uma situação difícil ou medo do futuro, você precisa agir. Não precisa ser um passo gigantesco. O importante é não parar. Faça algo, mesmo que seja pequeno, mas faça. Isso cria um ciclo positivo. Ação gera coragem, e coragem derrota o medo. Quer um exemplo prático? Se você tem medo de falar em público, comece a treinar sua fala sozinho em casa. Depois fale para uma pessoa de confiança. Depois em um grupo pequeno, e assim por diante. Se tem medo de começar um negócio, estude o mercado, converse com mentores, planeje o primeiro passo e comece. Se o medo é espiritual, como o medo do fracasso ou da rejeição, use as promessas de Deus como escudo, dizendo, por exemplo, o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A sua vitória depende de você decidir agir. Deus vai abençoar cada passo de fé que você der, mas é necessário que você se levante e caminhe. Não permita que o medo te prenda. Quebre esse ciclo com a força que vem do Senhor. A vida nem sempre segue o rumo que esperamos. Há dias de sol, mas também há tempestades. Muitas vezes enfrentamos perdas, problemas financeiros, decepções, enfermidades e até lutas espirituais que parecem não ter fim. Porém, é exatamente nesses momentos que Deus nos convida a crescer de dentro para fora, fortalecendo a fé, a paciência e a perseverança. O Salmo 27 nos dá um exemplo poderoso. Davi enfrentava ataques de inimigos, traições, perseguições e até abandono, mas ele não desmoronou. Pelo contrário, ele declara no versículo 13:
Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa declaração mostra que, mesmo em meio à tempestade, Davi manteve a esperança viva. Ele entendia que as dificuldades externas não podiam derrotar quem estava fortalecido por dentro. Napoleon Hill também falava sobre isso. Ele dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. Ou seja, aquilo que parece ser o pior momento da sua vida pode ser o momento que mais vai te ensinar, te amadurecer e te tornar uma pessoa mais forte. Hill costumava dizer que nas crises as pessoas descobrem forças e talentos que não sabiam que tinham. Na Bíblia, vemos esse princípio se repetir. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, está escrito: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Isso significa que, ao invés de reclamar das dificuldades, devemos aprender com elas, extrair lições, fortalecer nossa fé e permitir que Deus nos transforme. Por exemplo, quando você enfrenta um problema no trabalho, ao invés de se desesperar, pense: o que Deus quer me ensinar com isso? Como posso crescer aqui? Será que estou sendo chamado a ter mais paciência, mais empatia, mais foco ou até buscar um novo caminho? Quando você passa por uma crise financeira, pergunte: será que preciso rever meus hábitos? Estou colocando Deus em primeiro lugar nas minhas finanças, como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O crescimento interior é silencioso, mas poderoso. É ele que sustenta a sua fé quando tudo ao redor parece desabar. É ele que fortalece sua mente e coração para não desistir no meio do caminho. É ele que prepara você para novas bênçãos e para novos desafios. Por isso, nos tempos difíceis, não fuja, não reclame, não desanime. Use cada dor como uma oportunidade para crescer, para confiar mais em Deus e para se tornar mais forte. Declare como Davi: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nunca se esqueça, cada tempestade vai passar, mas o crescimento que você conquistou permanece para sempre. Agora, vamos juntos fazer uma oração que vai fortalecer seu coração e renovar sua fé. Feche os olhos, respire fundo e abra espaço para essa conexão verdadeira com Deus. Lembre-se de tudo o que falamos: a luz que guia mesmo nas noites mais escuras, a força que nasce de dentro, a coragem que não se rende ao medo. Declare em voz alta que o Senhor é sua luz e sua salvação, sua fortaleza contra qualquer desafio. Confie que Ele está com você, caminhando ao seu lado, te protegendo e preparando para a vitória. Essa oração é um passo para transformar sua mente e seu espírito. Então, com o coração aberto, entregue seus medos, dúvidas e planos a Ele. Vamos orar juntos, firmes e cheios de esperança. Meu Deus, meu Pai amado, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, cheio de fé, mas também com as marcas da luta. O mundo tem sido duro, Senhor. Às vezes, parece que as batalhas se multiplicam e o medo tenta ocupar o lugar da confiança. Mas aqui estou, confiando que Tu és a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Quando tudo parece escuro, Tu és a luz que ilumina o próximo passo. Quando o chão balança, Tu és a fortaleza que me mantém de pé. Senhor, mesmo que um exército inteiro se levante contra mim, eu escolho confiar. Eu escolho declarar com os meus lábios e com a minha alma: o Senhor é a força da minha vida. Pai,
Quantas vezes deixei que os medos gritassem mais alto que a tua promessa? Quantas vezes deixei de caminhar por não ver o caminho inteiro? Mas hoje eu entendo. Não preciso enxergar tudo. Basta saber que tu estás comigo. Basta sentir a tua presença me sustentando, me guiando, me fortalecendo. Ensina-me, Senhor, a esperar com coragem, porque esperar não é ficar parado, é crescer no meio da dor, é confiar mesmo sem entender, é manter os olhos fixos em ti quando tudo ao redor tenta me distrair. Renova minhas forças enquanto eu espero. Fortalece o meu coração cansado. Reacende em mim a esperança que o tempo tentou apagar. Meu Pai, quantas vozes tentam me dizer que não vou conseguir, que é tarde demais, que eu não tenho o que é preciso. Mas hoje, em nome de Jesus, eu calo essas vozes com a tua verdade. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Eu fui chamado com um propósito. E nada, absolutamente nada, pode impedir os teus planos sobre a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a cultivar um coração como o de Davi. Um coração que te busca acima de todas as coisas. Que a minha maior oração não seja por coisas materiais, mas por intimidade contigo. Que eu deseje estar na tua presença mais do que qualquer conquista. Porque é na tua presença que eu encontro paz, direção, sabedoria e coragem. E quando os dias forem difíceis, quando os inimigos internos e externos se levantarem, que eu me lembre, o Senhor está comigo. O Senhor luta por mim. O Senhor não me abandona, não me deixa, não me esquece. Pai amado, guarda meu coração, fortalece minha fé. Dá-me domínio próprio, sabedoria nas palavras, constância nas atitudes e coragem para agir, mesmo quando o medo tentar me paralisar. Que a minha boca declare vida, que os meus pensamentos estejam cheios da tua palavra e que a minha história seja um testemunho vivo do teu amor e do teu poder. Eu te agradeço, Senhor, por cada livramento, por cada ensinamento, por cada detalhe que só o teu amor é capaz de cuidar. E declaro, em fé, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sim, eu verei. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra acendeu algo dentro de você, se em algum momento do vídeo você sentiu o seu coração pulsar mais forte, sentiu a presença de Deus te encorajando a continuar, então não ignore isso. Escreva amém aqui nos comentários e declare com ousadia: eu creio no propósito de Deus para minha vida. Esse simples gesto é um passo de fé. E quando você dá o primeiro passo, o céu se move no seu favor. Mostre ao mundo e a si mesmo que a sua fé está viva. Se essa mensagem tocou a sua alma, curta este vídeo agora. Isso nos ajuda a espalhar essa luz para mais pessoas. E compartilhe com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir que não está sozinho, que ainda há esperança, que o sucesso com propósito é possível quando confiamos em Deus. E olha, se você ainda não faz parte desta comunidade abençoada, se inscreva agora no canal. Ative o sininho e selecione todas. Assim você não perde nenhum vídeo. Cada conteúdo aqui é feito com oração, propósito e muita fé para te motivar a ser a sua melhor versão em Deus. Mas calma, não vá embora ainda. O próximo vídeo já está te esperando com uma nova palavra, uma nova direção, uma nova força para a sua caminhada. E se este te impactou, o próximo vai te levar ainda mais longe. Então já separa um tempo para assistir. Deus tem mais para te dizer. Lembre-se, você não foi criado para viver com medo, nem para andar no escuro. Você foi chamado para brilhar, para crescer, para vencer, porque o Senhor é a sua luz e a sua salvação. Levante-se hoje com fé, com coragem, com atitude e nunca se esqueça, com Deus, o seu sucesso tem propósito. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Vai dar certo sim.